70 anos de Emei Monteiro Lobato. Uma escola é feita não de salas e muros, mas sim das muitas vidas que por ela passaram. 70 anos de vida, 70 anos de histórias. E que tal acompanhar os 70 anos da Emei Monteiro Lobato, escutando muitas dessas histórias de vida? Sherazade passou 1001 noites narrando histórias. Nós estaremos juntos escutando 7 histórias de vida a cada mês, até completarmos 70 histórias, 70 vidas, como se fossem 70 noites de puro encantamento, desenrolando um longo fio, onde a história tornará viva as tantas vidas desses 70 anos de Emei Monteiro Lobato. Essa é uma história que narra algumas das linhas da vida de uma mulher, conquanto essas linhas vêm entrecortadas como veios de rio, de tantas outras linhas da vida, de outras mulheres. São as mulheres de Cláudia Rosa. Brota no coração de Cláudia Rosa como uma nascente, uma grande vontade de honrar cada uma delas. A personagem central dessa história, como já foi dito, chama-se Cláudia Rosa, nascida em São Paulo, mas filha de uma mãe carioca, de Natividade, e de um pai nordestino de Atalaia, sertão de Alagoas. Dessa união nasceram 3 filhas. Cláudia Rosa é a caçula, nascida quando suas irmãs já eram maiores, numa outra fase de vida de sua mãe. Sua mãe era uma mulher que sustentava sua família, a mãe e os irmãos. Trabalhou na indústria da Colgate como chefe de uma seção. Compreendia o inglês, mesmo tendo frequentado bem pouco a escola, e amava o conhecimento. Gostava de cinema e de ler. Era uma mulher considerada muito bonita, vaidosa e inteligente. O pai de Cláudia Rosa foi separado de seus irmãos. Uma história que ele mesmo não sabe contar direito. Ao que se sabe, sua mãe entregou cada um dos 7 filhos para uma família e alguns para a avó, sua mãe. O pai de Cláudia viveu junto de sua avó, mas ele não se submetia a nenhum adulto. Vivia às margens do rio São Francisco, fazendo amizade com os pescadores, ajudando-os para ganhar um pouco de peixe e não passar fome. Frequentou a escola até o 3º ano. Depois de uma briga com um aluno rico e tendo sido chamado à diretoria, percebeu o quanto não seria escutado, só por ser um menino pobre. Então fugiu da escola e nunca mais voltou. Veio para São Paulo, ainda muito jovem, num caminhão, num pau de arara. Trabalhou como faxineiro para o Banco Itaú. Assim, ele conseguiu trazer para São Paulo seus irmãos e sua avó, que até conseguiu tratar-se do alcoolismo. Essas 2 histórias se encontraram. E Cláudia e as irmãs até se perguntam como e por quê. Afinal de contas, a mãe era tão independente e, apesar de amarem um pai, sempre se deram conta de que ele ainda é um homem muito machista. Logo, proibiu sua mulher de trabalhar, de usar um simples batom. Acho que já é possível notar que essa é a história de uma mulher e suas irmãs feministas, que entendiam que a mãe estava à frente de seu tempo, querendo trabalhar, vestir-se como queria. As filhas também haviam observado
que a mãe havia se casado por volta dos 30 anos, uma idade limite para que a sociedade aceite uma mulher ainda solteira e sem filhos. As filhas, nas suas rodas de discussões feministas, chegaram à conclusão de que a mãe havia se casado com o pai por uma grande pressão da sociedade. Elas não tiveram tempo de crescer e conversar abertamente com a mãe sobre todas essas histórias e escutar dela a sua versão. A mãe era muito brava com as duas filhas mais velhas, pois talvez, acreditam Cláudia Rosa e as irmãs, que ela nem quisesse ter filhos, pois que mal há no fato de uma mulher desejar não ter filhos. Para o nosso país, por exemplo, até hoje, em 2022, é inaceitável. Não tiveram esse tempo de conversar com a mãe, porque quando mais tarde ela engravidou-se de Cláudia Rosa e tornou-se mais amorosa, parecendo ter feito as pazes com a maternidade, infelizmente, ela desenvolveu uma grave doença autoimune que lhe tirou o movimento das pernas e trouxe-lhe imenso desgosto. Suas pernas não queriam andar naquela vida onde ela nada podia. Ela precisava de cuidados constantes. Cláudia Rosa era só uma menina de 9 anos. E bem nessa idade limite, entre a infância e a adolescência, ela foi perdendo a mãe em vida. Ela teve sua mãe até os 9 anos. Depois, muito doente, era como se a mãe nem estivesse mais junto dela. O pai trabalhava muito e só pensava nas coisas mais práticas. Cláudia Rosa teria ficado numa solidão com suas bonecas, livros e desenhos, mas isso não permitiram suas irmãs mais velhas. As duas já faziam faculdade, namoravam e com todo o amor, aprendido com a mãe mesmo, dessas 3 bonitas mulheres, elas cuidaram de Cláudia Rosa. A menina Cláudia passou a ter uma vida vibrante. As irmãs faziam parte do diretório do PT, na freguesia do Ó. Era a época das diretas já, movimento que lutou pelo fim da ditadura e para que acontecessem novamente as eleições presidenciais. Cláudia Rosa, mesmo criança, lembra-se muito bem do tanto de esperança que havia nas ruas, nas pessoas, no Partido dos Trabalhadores que estava nascendo e se fortalecendo. As irmãs não se importavam em sempre levar a caçula junto com elas. Cláudia Rosa não sentiu nunca que ela fosse uma obrigação para as irmãs, ou um fardo, nem mesmo quando elas estavam com seus namorados, que também adoravam a caçula. Todos a mimavam, e aquela menina, que carregava a dor e a tristeza de ver a mãe sem poder andar, morrendo aos poucos, enchia-se de vida, de juventude, do carinho imenso das irmãs. Aquele amor era um abraço diário em sua dor. Era um colo em dobro, fazendo jus aos colos todos que Cláudia Rosa teria recebido da mãe. Com as irmãs, participando ativamente do movimento das diretas já, Cláudia assistiu ao show do grupo MPB4, dos artistas Arrigo Barnabé, Tom Zé e tantos outros. Toda essa movimentação política foi envolvendo os olhos e a alma de menina de Cláudia Rosa. Mais tarde, já crescida, toda aquela efervescência política transformou-se num caminho dentro da educação e a trouxe, depois de tantas voltas, para junto da diretoria da EMEI Monteiro Lobato. Todo esse caminho foi feito com extrema amorosidade, gentileza e muita consciência política, na busca de mais equidade social, no fortalecimento da escola pública.
Uma grande força amorosa é a presença de Cláudia, que não é apenas Cláudia, mas é rosa também. Toda rosa tem espinhos. Para proteger a sua delicadeza, assim é Cláudia Rosa. Seus espinhos foram espadas de alfinete, e isso nem importa. De todo modo, fincam a luta das palavras e ideias que um dia sempre se transformam em direitos. Foi essa luta, aprendida numa roda de irmãs, num abraço bonito de 3 irmãs feministas que reconhecem as dificuldades do pai, que muito se orgulha das filhas, pelo tanto que elas sozinhas estudaram. Primeiras mulheres da família a conquistarem um ensino superior e um caminho bonito na vida por si mesmas. O pai foi a contradição encarnada, tão machista com a mulher e tão feminista com as filhas. Cláudia Rosa se curva e agradece a esse imenso amor que recebeu das irmãs e que permitiu a ela despedir-se da mãe para sempre, aos 17 anos. Essa menina aprendeu a ser leve e criou de forma solta e bonita seus 2 filhos, uma menina e um menino. Esse menino, seu filho, assim como os filhos meninos de suas irmãs mais velhas, estão crescendo na delicadeza, podendo sentir e manifestar suas fragilidades e sendo cordatos e justos com as mulheres ao redor, irmãs, primas, tias e mães. A filha de Cláudia, assim como as filhas de suas irmãs, crescem muito sabidas de suas asas. Cláudia Rosa e suas irmãs, as 3 irmãs feministas, também têm muito orgulho da mãe, mulher que não tinha uma roda de irmãs para abraçar e assim lutar contra o machismo. Talvez por isso ela tenha permitido que essa sociedade machista lhe arrancasse as asas e qual pássaro ferido tenha sucumbido à vida assim tão cedo. Porém, as filhas honram essa mulher que ela foi e nunca vão deixar de contar a história da primeira vez que essa mãe foi votar, pois tratava-se da recente conquista feminina, que era poder votar. O voto, apenas permitido para as mulheres a partir de 1931, foi encarado pela mãe de Cláudia Rosa como uma grande solenidade, para a qual ela muito se preparou, pois sabia da importância da conquista realizada por tantas mulheres feministas. Cláudia Rosa é a mãe que a sua mãe com certeza gostaria de ter sido. Cláudia estudou e muito, trabalha no que mais gosta, sendo gestora da rede pública municipal já há muitos anos e ainda assim sentindo paixão por esse ofício. É uma mãe amorosa, sempre presente. Casou-se com um companheiro, ciente do espaço da mulher, de luta e igualdade, pois nascido na França, vem de uma família de mulheres empoderadas e feministas, já que nesse país a luta da mulher segue muito mais à frente, se comparada ao Brasil. Assim, chega ao fim essa história, mas não, sem antes deixar as palavras que querem sair do coração nobre e grande de Cláudia Rosa, às suas queridas irmãs, as mulheres que muito me amaram.